Meu nome é Nilo, sou sócio-diretor da Vox e hoje, com a presença ilustre aqui da doutora Carol, nós vamos falar sobre ESG. Boa tarde, meu nome é Carolina, eu me identifico como uma pessoa branca. Eu hoje estou com os meus cabelos feitos, cacheados, meu cabelo é curto. Eu tô usando batom rosa, eu uso óculos, a minha armação é branca. Eu tô usando uma camisa branca e um blazer preto. E atrás de mim tem uma televisão com azul por fundo e tá descrito a Vox Tax Legal Intelligence. Estou advogada de formação, trabalho há mais de 20 anos na área de governança corporativa e nos últimos 5 anos venho me dedicando ao ESG, à prática e estrutura do ESG. A gente vai bater um papo para falar um pouco da Agenda 2030, o que é a Agenda 2030, o que são as 17 ODS da ONU, o que são negócios sustentáveis e o que eu tenho a ver com isso, né? Por que a gente está falando de tudo isso? Porque nós, hoje, somos responsáveis pelo mundo que nós vivemos. Assim como nós somos responsáveis pelo mundo que vamos herdar. E automaticamente todos estão conectados com isso, né? A Agenda 2030 ela foi criada pela ONU em 2025 e 2027, onde o presidente da ONU, com chefes de estados e grandes diretores econômicos, bancos, criaram uma Agenda 2030 para principalmente a sobrevivência do planeta. E o objetivo imprescindível e indivisível dessa agenda é a erradicação da pobreza mundial. Né? Ela tem como objetivo, até 2030, acabar com a pobreza e a fome em todos os níveis e combater a desigualdade dentro dos países, construindo sociedades mais justas, eficazes e igual a todos. Claro, dentro de que cada país pode estar conseguindo utilizar ou fazer essa agenda, né? Durante essa agenda foi criada meios de implementação, foram criados seus compromissos, foram criados essas 17 ODS que se transformaram em 169 metas e que dos quais os países que são signatários da ONU assinaram, né, esse compromisso de até 2030, literalmente, erradicar a pobreza, né, mundial. Só faltam 6 anos e meio, vou colocar assim, e o que foi feito, né? Então, vamos fazer um pouco de uma introdução do porquê dessa Agenda 2030, o que são essas 17 ODS, quais são essas 17 ODS, né? E o que isso impacta na nossa vida, o que impacta na vida do empresário e automaticamente o que vai impactar na vida do planeta, né? A visão que a ONU trouxe é um mundo em que ela reafirma que os compromissos relativos ao direito humano, como a água potável, o saneamento básico, um mundo melhor de higiene, alimento suficiente e seguro, ou seja, a gente está falando de uma questão de segurança alimentar para 8 bilhões de pessoas. Hoje, como nós vamos alimentar 8 bilhões de pessoas? Atualmente já existem 1 bilhão de pessoas sem energia no mundo, né? Há 1 bilhão de pessoas também passando fome. Hoje existem pessoas vivendo com menos de $1,25, né, por dia, em extrema pobreza. E é essa agenda que a ONU vem construindo e trazendo todos os países que são signatários a fazer parte disso, né? É que cada país, dentro daquilo que pode, desfrute de um crescimento econômico sustentável, incluindo trabalho decente para todos. Os princípios e os compromissos compartilhados foram a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, para um desenvolvimento social, a ação de Conferência Internacional sobre a População, né, e o desenvolvimento da Plataforma de Pequim, o Rio+20, a Conferência de Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, entre outras conferências que todos os países foram assinando e sendo signatários. E aí, automaticamente, com a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o princípio das responsabilidades comuns, como o princípio 7º dessa grande declaração que a ONU fez, tá? O mundo de hoje, ele é um mundo que tem uma grande desigualdade de gênero, certo? Há uma grande preocupação e ameaças globais. Em decorrência das mudanças climáticas, a gente tem ameaças globais de saúde, desastres naturais mais frequentes e intensos, ou seja, nós tivemos agora, né, eu estou dizendo aqui do Brasil, chuvas muito intensas ou secas muito intensas. Mês de janeiro, muita chuva desproporcional ou um clima seco desproporcional, perfeito? As grandes crises humanitárias, né,
que estão levando a guerra e a fome. Então, como que a guerra da Ucrânia está afetando o Brasil hoje? Muito simples, preço da gasolina. Tá Né? muito elevado. Muito elevado. Como a Europa está sendo afetada pela questão do gás. Por quê? Por conta do inverno. E o inverno cada vez mais rigoroso. Recentemente, no Ártico, teve um destacamento de uma grande geleira do tamanho do estado de São Paulo. E que isso vai elevar os oceanos. E que isso vai impactar aonde? Em todos os países que têm cidades dentro são cidades litorâneas. Exemplo, já existe dentro do site IPEA, que é um órgão mundial brasileiro adequado ao Brasil, do qual você vai ver que algumas cidades no litoral de São Paulo, como Cubatão, Caraguatatuba, Petrópolis, já é uma cidade extremamente afetada, nos próximos 5 anos, em decorrência dessas mudanças climáticas, irão sofrer grandes desastres naturais. O que isso vai acontecer? Uma migração de pessoas. Nós temos já nos últimos anos, é cada vez mais comum a migração populacional. Por conta do quê? Das mudanças climáticas, onde há muita seca, ou onde há muita chuva, ou onde há escassez, falta de segurança alimentar, as pessoas vão se migrando. Exatamente. E aí você vai falar, é só a África? Não. Em São Paulo, você já acompanha isso. No nosso Brasil, a gente já acompanha isso. Aonde há, por exemplo, não há uma questão de um consumo de uma agricultura sustentável e correta, onde você desmata para plantar soja, você vai tirando a população e a população vai migrando para onde? Para os grandes centros, que também não comportam. Que também já não comportam mais hoje tanta população. Então, é um pouco sobre isso a Agenda 2030. É sobre esses compromissos de como todos, né? Chefes de estados, a questão da economia e a questão da população se unir para ter um mundo melhor, né? Outro dia eu recebi uma pergunta que foi assim, na verdade foi o meu companheiro. Eu sempre que eu vou à praia, eu levo um saquinho e eu vou recolhendo o lixo que eu vou encontrando na areia. Ele falou, por que você faz isso? Eu falo que eu quero voltar na praia. Porque eu não tenho filhos, mas eu gostaria que a minha sobrinha, que eu tenho uma sobrinha especial, possa usufruir, que o seu sobrinho possa usufruir. Então não é por mim, é pelo planeta, o planeta da qual eu faço parte. É uma coisa muito importante que nós humanos temos que entender, que nós não vamos mudar o planeta. O planeta não precisa da nossa regeneração. O planeta precisa que nós paremos a destruição. Porque se a gente destruir o planeta vai sobreviver. Nós não. Né? Então não há um planeta B. Outra coisa que a Agenda 2030 faz a gente pensar é, não existe fora. Eu vou jogar fora. Eu estou lá fora. Não tem planeta B. Você não está jogando fora. É o único planeta, né? Você não está jogando o teu lixo fora. Teu lixo fora está indo para onde? Com certeza, a cada 1 minuto, ou seja, durante toda essa nossa conversa, provavelmente alguns bons caminhões já foram jogados de plástico no mar. Isso é dado real. Então, não tem fora. Está tudo interligado. Aí a pergunta que eu fico dentro da pandemia, a saúde social, a saúde mental, o bem-estar foi destruído. E o quanto a saúde social hoje me afeta? Muito. Isso é a Agenda 2030. Isso é sobre compromissos do qual o Estado e nós, cidadãos, e o empresário tem que estar atento, né? A questão da igualdade de gênero, como hoje as mulheres, a justiça e a paz também fazem parte disso, né? É extremamente importante. Então, os aumentos na temperatura global, você viu como uma questão automaticamente ela é muito interligada à outra, né? Então, os aumentos da temperatura global, o nível do mar, a acidificação dos oceanos, que é cada vez mais clara por conta dos microplásticos, e outros impactos de mudanças climáticas vão afetar seriamente não só as zonas costeiras, os países costeiros de baixa altitude, incluindo muito mais países menos desenvolvidos do que os países mais desenvolvidos. Porém, a Califórnia é um país muito desenvolvido e é um estado muito desenvolvido que sofre muito com as mudanças climáticas. Tem muito problema de seca, muito problema de terremoto e um problema grave de segurança alimentar, né? Então,
uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem quando essa Agenda 2030 foi criada e esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles foram, né, propostos ao mundo, é que eles são integrados e indivisíveis. Eles são indissociáveis, ou seja, eles não têm como ficarem separados. Eles são uma coisa só, porque eles estão interligados. E que aí surgiu aquela palavrinha bonitinha chamada ESG. Foi dentro dessa declaração da Agenda 2030 que veio o ESG. Quando Kofi Annan e depois Larry Fink, que é o diretor do BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, que nos últimos anos eles acabaram movimentando 1,3 trilhões de dólares, enviou uma carta dizendo que a economia, o mercado financeiro tinha um compromisso com o planeta. E esse compromisso com essa Agenda 2030, né? É deixar um mundo melhor. A gente sai dessa teoria da agência, que é essa teoria do consumo, e entra para uma teoria das partes interessadas, onde todos são partes. Não existe um. E quais são essas partes, né? A governança corporativa, a parte social e a parte ambiental. ESG ou ASG em português. Então, as pessoas também que estão mais vulneráveis também devem ser empoderadas. Aquelas cujas necessidades são refletidas nas agendas incluem elas são crianças, jovens, pessoas com deficiências ou pessoas portadoras de doenças como HIV, entre outras, que também vivem em grandes status de vulnerabilidade, como os povos originários ou refugiados que cada vez mais vêm migrando por decorrência disso. A ONU também colocou como construir fundamentos econômicos robustos para todos os países, um crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável em essência. Para quê? Para a prosperidade. Isso será possível se a riqueza for compartilhada e a desigualdade de renda for combatida. A produtividade de um emprego produtivo, a inclusão financeira, o desenvolvimento sustentável da agricultura, da pecuária, da pesca, o desenvolvimento industrial sustentável, o acesso universal a serviços energéticos acessíveis, confiáveis, sustentáveis e modernos e sistema de transporte sustentáveis e infraestrutura de qualidade e resiliência, né? Consumo de padrões sustentáveis. Todos os países devem tomar medidas para terem consumos de padrões sustentáveis. O que isso tem a ver? Tem a ver com aquela questão que nós estávamos falando do excesso de plástico no mar, né? Não há fora, não há um planeta B, né? E aproveitando o gancho, quais os problemas, né, dos resíduos hoje em dia? Quais são os problemas que esses resíduos geram mundialmente? Todos, né? Primeira questão que todos... Você sabia que por uma vez por semana você comeu um cartão de crédito. Você não sabia, mas você e todo mundo, por conta dos microplásticos, ingerimos um cartão de crédito. Então, hoje eles estão presentes na água, eles estão presentes na comida, mas principalmente eles estão presentes no ar que respiramos por conta do asfalto com o pneu do carro, exatamente, que gera, e aí por conta dos gases de efeito estufa, que é onde a gente tem aí o grande problema, né, dessa questão das mudanças climáticas, que é o vilão, né, vilão causado por nós, e que faz aí essa questão do microplástico. Mas o plástico também não é só o grande vilão. A gente tem a questão dos fósseis, né? Seria muito interessante também se os ouvintes aqui pudessem ver aquele vídeo que a ONU colocou ano passado, sobre dizendo que nós estupidamente estamos destruindo o nosso próprio planeta, né? Então, quais são os consumos, né, de fósseis que a gente tem na nossa produção? E o problema das embalagens é esse. Então, vamos usar um exemplo aqui. Quando todos os dias eu tenho uma preguiça, porque o cérebro gosta de prazer imediato e eu não quero cozinhar, e eu peço um serviço de entrega de comida, você vai ter a quantidade de embalagem que aquilo tem. Embalagens que não são biodegradáveis, embalagens que provavelmente vão ficar anos, né, a serem decompostas. Isopores, plásticos, né? Exatamente, alumínios, os flexíveis, que são embalagens
o papel embalado do chocolate, da paçoca. Esses, hoje, você já tem uma questão de poder ter uma logística reversa, mas você não tem uma circularidade. Então, a gente tem que começar a repensar o nosso consumo. Quantas sacolinhas plásticas eu ainda uso para ir ao supermercado? Aí vem aquela velha pergunta, não, mas eu uso sacolinha plástica por conta de que eu preciso colocar no lixo. Não é verdade. Você pode ter um balde de lixo único e colocar o seu lixo do banheiro, o seu lixo, e lavar uma vez por dia, que seja todo o teu lixo orgânico. E se você quer ser uma pessoa mais consciente com relação ao seu consumo, você pode usar algum projeto que existe hoje em São Paulo, quem é de São Paulo, entre outras cidades grandes, que você paga uma mensalidade. Toda semana você entrega o seu rejeito, que são restos e sobras de alimento, que vão virar o quê? Fertilizantes para hortas comunitárias para alimentar pessoas de baixa renda. O que você está ainda fazendo? Você está ajudando pessoas com a questão grave que nós temos de segurança alimentar, com restos alimentares da qual nós também não temos ainda consciência de quanto consumimos. Então, a importância do ESG e dos resíduos é justamente esse consumo. Pode olhar, você vai fazer uma refeição, quanto de embalagem você tem? Hoje mesmo eu fui almoçar, cada potinho era uma coisa, e eu falei, meu Deus, para onde isso vai, né? O garfo é de plástico, o papel é embalado numa embalagem, né? Tudo de plástico. Exatamente, nós temos que repensar, e da onde vem essa força? Vem dos grandes fabricantes, vem da pressão da população, vem de uma questão advocacy, né, de legislações mais severas com punições, mas acima de tudo de conscientização. Principal, né? É o As principal. pessoas serem conscientes. Exatamente. Então, assim, eu na minha bolsa eu tenho um copinho verde, que é um copinho de silicone, que ele é dobrável, e também tem um talher. Eu levo no final do dia para onde eu vou. Se eu consumo um copinho por dia, eu sozinha são 365. Aqui num escritório de 10 pessoas, quantos copinhos são em um ano? E para onde esse copinho vai, né? A mesma coisa, o guardanapo. E aí, afins. A quantidade de roupa, aquela roupa que a gente não usa, tá lá no deserto do Atacama, né? Essa é a verdade, né? Então, Isso. e aí, assim, quem é responsável por isso? Todos. Todos são Acho que cada um tem responsáveis. que fazer a sua parte, né? Tem que ter essa consciência, cada um fazer a sua parte para ter o Exatamente, que é a questão do consumo consciente. Até onde eu preciso e como eu posso fazer uma escolha mais segura para o planeta da qual eu vivo, né? E o que isso vai envolver? Porque lembra, é um sistema automaticamente é um sistema interligado, né? Não tem uma coisa afeta a outra. A semana passada eu tive com uma pessoa que ela falou, esse mês eu vou diminuir a compra de comida que eu tenho, porque a minha conta de água e de luz subiu muito. E aí as pessoas acham que a mudança climática não está afetando a vida dela. E aí automaticamente a falta de segurança alimentar dela também está sendo afetada. E ela trabalha para um local do qual ela já não vai ter mais tanta saúde mental para chegar lá para produzir. E isso vai afetar a saúde social do local. E qual é a responsabilidade que o empregado tem sobre isso, né? O empregador, na verdade? Toda, né? Quais boas práticas que ele pode trazer para quem está ao entorno dele? Isso é SG, isso é a Agenda 2030, né? Então, o desenvolvimento econômico e social depende da gestão sustentável dos recursos naturais do nosso planeta. Ou seja, se a gente não tem uma gestão sustentável dos nossos recursos, a gente não vai ter mais nada. Não adianta eu ser milionário se eu não vou ter mais praia, se eu não vou ter mais condições de comer, se eu não vou ter mais condições de viajar, se eu não vou... Porque a desigualdade social depois da pandemia está cada vez mais clara. Outro ponto, saiu da televisão a semana passada. A desigualdade no nosso país, em 30 anos, nunca foi tão grande. E é um papel e é uma questão irreversível. Irreversível. A desigualdade nunca atingiu tamanho maior e está sendo irreversível. O que nós estamos fazendo com os nossos povos originários, né? Os nossos povos originários têm as suas próprias terras passando fome, morrendo. O que isso afeta?
Afeta. Afeta. Afeta, né? Então, afeta que nós que estamos dentro de um grande centro, nós somos extremamente afetados por isso, né? Então, uma coisa que... Então, e tudo isso, ele não pode deixar de ser visto sem paz e sem justiça. Porque se eu não tenho uma paz e a justiça, eu começo a ter o quê? Uma questão de o planeta ser ameaçado. E hoje nós estamos passando por isso. Nós temos uma guerra grande, né? Ucrânia e Rússia. Parece que não tem fim. Que não tem fim, mas a qualquer momento há o quê? Há uma ameaça. Eu aperto um botão e acabo com o mundo. Né? Porque se... Muito grande. Exatamente. O que isso, de novo, influencia a minha vida? Diretamente nada. Mas indiretamente ao longo do tempo, tudo. Porque o Brasil já começa hoje a receber refugiados. Como recebe refugiados de outro local. E o nosso país, por ser um país subdesenvolvido, tem condições? Está preparado para isso? Nós hoje estamos preparados a conviver dentro do mercado de trabalho com pessoas refugiadas? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E não só da Ucrânia, eu estou dentro dos próprios países da América Latina, que há muitos refugiados que chegam ao Brasil por conta... A gente tem a Venezuela em crise, né? Que entre outros países aqui. Nós estamos preparados para lidar com essa diversidade e eu só consigo lidar com isso como? Com paz, igualdade e justiça acessível a todas, né? Então, todas as culturas e civilizações têm para contribuir, né? E como que vão se contribuir? Através de meios de implementação. E como são esses meios de implementação? São as ODS e cada um desses países vão, né, estar sendo signatários e vão criar os seus, né? Surgiu uma pergunta aqui, né? Qual que é a importância hoje da ODS 3 depois da pandemia, né? Acho que é importante a gente falar sobre esse assunto, sobre esse tema. A ODS 3, ela fala de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Antes, o bem-estar, saúde, ligada à saúde física, uma doença. Certo. Se eu não tinha doença, eu era uma pessoa saudável. E hoje, bem-estar já é uma coisa complexa. E uma coisa que é muito importante que cada dia mais vem sido trazido e refletido e colocado é que para problemas complexos não há respostas simples e elegantes, né? Então, bem-estar é quando você tem a sua saúde física, mental e social aliada. É o conjunto. E aí você percebe que a pandemia, ela escancarou, né, que nós não possuímos nem saúde física, nem saúde mental, nem saúde social. Porque é percebível que após, né, a abertura, a volta da convivência das pessoas, a saúde social foi extremamente afetada. As pessoas estão mais agressivas, sim, as pessoas estão mais intolerantes, as pessoas estão mais impacientes, as pessoas estão menos sabendo conviver. Mas nós, seres humanos, somos seres humanos sociáveis. Então, por exemplo, a ODS 3 também está ligada a uma questão de arquitetura. Você vai ver e falar, como? Que o meu empregador, ou o lugar do seu trabalho, ou dentro da minha casa, eu tenho um sofá, ou uma cadeira, que é horrível. Ela vai começar a me trazer dor nas costas. Ela vai começar a me trazer problema de coluna. Ela vai começar a me trazer um problema nas minhas pernas. E a minha saúde vai ser afetada. Se a minha saúde física é afetada, a minha saúde mental também começa a ser afetada. O efeito dominó, né? Exatamente. Se a minha saúde mental é afetada com a minha saúde física, a minha saúde social também é afetada. É muito simples, a pessoa não para. Ela fica assim, né? A todo momento. E aí você pode começar a perceber que como isso é comum. Observe como as pessoas hoje elas não conseguem ter isso, né? O quanto esse bem-estar está interligado também a alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e as meninas. Isso também está muito ligado aí, não só as mulheres e as meninas. E hoje a gente está falando do público LGBTQ+, e as pessoas trans. E sem falar da questão da equidade racial, né? Nós temos que relembrar o que nós fizemos como seres humanos com a África. O Brasil hoje tem 56% de pessoas pretas. Não é? E a maioria da nossa população são pessoas em estado de pobreza. Não é a maioria, é a minoria. Nós não somos mais brancos, nós somos mais pretos.
falando então, né, da questão não só de todas essas pessoas que já estávamos falando, também vamos falar da questão dos 50 a mais, né? Como essas pessoas hoje são vistas, né? E nós estamos dizendo de um mundo que está envelhecendo. E como que a saúde dessas pessoas também estão sendo garantidas? Qual é o acesso que essas pessoas têm? Qual é o acesso que as pessoas deficientes têm a poder ter uma liberdade de ir e vir, né? Tudo isso faz parte da UDS 3. As pessoas que são hoje os neurodivergentes, as pessoas com síndrome de Down, as pessoas que têm outras, né, incapacidades físicas ou mentais, elas também têm direito a terem acesso a essa saúde, a esse bem-estar, que faz parte desse contexto e que nós também temos que aprender, né? Porque nós temos que aprender. Nós não sabemos, né? Estar com essas pessoas nesse local. E elas têm esse direito, né? Então, combater mortes de recém-nascidos, combater a morte, né, com pessoas com menos de 70 anos, reduzir a mortalidade prematura por doenças transmissíveis que não têm tratamento, reduzir a questão das mortes também por acidentes de trânsito, que matam cada vez mais, né? Outra questão que é muito importante do bem-estar é que a gente tem aqui para falar dos abusos. Quais abusos? Abusos de droga, álcool, tabaco, compras, pornografia, entre outros. E que isso afeta? Olha como é engraçado, né? Como isso afeta? Isso afeta também a questão de empoderar, não só empoderar, né? Mas de trazer uma qualidade dentro da vida das pessoas. Porque quando você tem uma pessoa, uma adicta dentro da sua casa, não importa qual seja a sua adicção, se ela é do álcool, a pornografia, ela adoece e adoece o seu entorno. Uma pessoa que ela é cobrada, ela tem compras em excesso, ela é uma pessoa endividada ou aquela que não sabe lidar com o seu recurso financeiro, ela também afeta o que está ao entorno dela. E isso também faz parte do bem-estar. Porque se eu não tenho condições de comprar um remédio, como é que eu tenho bem-estar? Né? Como é que eu tenho saúde? Né? Se eu não tenho condições aí uma praça, eu não tenho condições de ir ao cinema, eu não tenho condições de ir ao teatro, eu não tenho condições ao mínimo, eu não tenho saúde. Eu não tenho saúde física, eu não tenho saúde mental, eu não tenho saúde entre o todo, coletivo. E aí você vai tendo, por exemplo, como essa questão de saúde, equidade de gênero, e estão tudo interligado, porque determinada empresa fez um trabalho incrível de capacitar determinado gênero de pessoas e a equipe não conseguiu. E aí, de repente, essa pessoa estava com quem? Estava com outros profissionais da qual ainda onde veio. Isso é errado? Não sei se isso é errado, mas se a gente está querendo falar de uma coisa de integração de bem-estar, por quê? Porque o entorno não sabia lidar. E isso é ESG. ESG é uma coisa viva, ESG é uma coisa prática, ESG são ações que o empresário e que as pessoas podem tomar na sua vida, né? É repensar o seu modo de viver, é repensar como a minha empresa vive, é repensar como que o meu negócio vai ter perpetuidade mediante as mudanças climáticas que estão cada vez mais escancaradas, né? Como que a inovação vai sobreviver sem a mineração? Essa é uma grande pergunta. A pergunta fica no ar, né? Fica no ar. Como é que a tecnologia vai sobreviver sem a mineração? Sem a mineração do nosso país ou sem a mineração da África, né? Dos países africanos, né? Então, de novo, novamente, nós temos que repensar. Para a nossa telefonia, será? Ou para a nossa aliança, ou para o nosso brinco, o quanto de minério, quantas pessoas foram mortas, quanto está sendo devastado, né? Então, não é sobre o meu conforto, é o conforto do planeta da onde eu vivo e vou viver. Porque se não tem luz, não tem ar-condicionado. Se não tem luz, não tem geladeira. Se não tem geladeira, não tem comida para ser guardada, né? E isso é um efeito em cascata, né? Então, outro ponto muito interessante que a gente traz aqui à luz, né, é como que eu posso trazer bem-estar se eu tenho um profissional que demora 3 horas para chegar no trabalho
E eu tenho um outro que demora meia hora. Aí o tal que bate no Chico não vai bater no Francisco. Porque a pessoa que demorou 3 horas para chegar no trabalho, ela está muito mais cansada do que a pessoa que demorou 30 minutos. Outro ponto muito importante dessa ODS também é a gente pensar que a gente volta, né, com as outras ODSs em conjunto, essa questão da equidade. Então, vamos lá. Um rapaz ou uma menina criado, né, numa família estruturada, estudou nas melhores escolas, fala 2 línguas por dia. Em São Paulo, o apelido vulgo Faria Limer. Você não pode exigir dela, de um rapaz negro ou de uma menina negra que mora em Guaianazes e que tem que ajudar em casa a pagar a faculdade. Quem será que deve ser mais ajudado? Indiferente, né? E isso é o que a Agenda 2030 tem previsto. É muito engraçado quando você pega um estagiário ganhando um vale-refeição menor do que um formado ganhando um vale-refeição maior. Não deveria ser o inverso? Porque o estagiário está tentando se formar na faculdade para ele conseguir fazer o quê? A ODS 1. O que é a ODS 1? Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Acabar com a fome, como diz a ODS 2, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover uma agricultura sustentável. E aí eu volto, lembra que o compromisso da Agenda 2030 é a erradicação da pobreza, e a erradicação da pobreza vem da onde? Pela educação. Então, como é que uma pessoa que tem uma extrema vulnerabilidade de morar longe dos centros, ela tem um vale alimentação menor do que aquela que já passou por isso e recebe um maior? É sobre essas desigualdades que a gente tem que discutir. É sobre essas desigualdades que o empresário é responsável. Porque aí não é a questão do governo, é uma questão dele poder fazer diferença. Se ele pega esse colaborador que demora 3 horas para chegar na casa dele e ele deixa todas as segundas e as sextas a pessoa sair mais cedo, ele está gerando bem-estar. Faz a diferença na vida da pessoa. E esse cara é comprovado, ele vai produzir muito melhor. Com certeza. Né? E o que isso custou para a empresa? Nada. E o que isso tem a ver com as UDSs da ONU? Tudo. Isso são negócios sustentáveis, né? Por que no dia do meu aniversário eu não posso escolher ficar na minha casa ou ficar com os meus amigos? Não, eu tenho que trabalhar. E aí depois a empresa vai e canta meu parabéns no final do dia. Será que é isso que eu quero? Será que um dia do ano eu tenho o direito de eu escolher poder passar o dia da celebração da minha vida no lugar que eu quero? Isso é bem-estar, isso é igualdade, isso é negócio sustentável, isso é o quê? Stakeholders, isso é gerenciamento das partes interessadas. Eu sou interessado, empresário é interessado, colaborador é interessado, né? É sobre isso. E ESG trazer esses incômodos. E ESG trazer luz às dores que nós estamos sofrendo e que ninguém quer falar. Mas que é possível ser mudado, que é possível ser modificado com pequenas ações. Porque, novamente, né, a gente tem que entender que não dá mais para explorar sem fim. Não tem mais como você pensar em consumir desenfreadamente, achando que isso não vai ter consequências, porque já está tendo consequências, né? Aproveitando o desse consumo, né? Qual que é a importância hoje em dia da gente ter um consumo consciente? A importância de a gente ter nosso consumo consciente, de novo, né? É para o nosso futuro. Não é só para mim, é para nossas futuras gerações. É realmente aquele pensar, o que eu preciso? Né? Eu preciso disso. Como que eu vou me utilizar disso? Com uma forma de um prazer imediato e simplesmente um descarte ou não? E aí a gente tem as questões desses consumos responsáveis. A gente tem, por exemplo, exemplo da logística reversa, exemplo que a gente tem da economia circular, exemplo da economia regenerativa, da economia donut, que justamente faz o quê? Olhar, vamos lá, na parte de embalagens, novamente, do que eu consumo, que é uma embalagem, aquilo ser infinito. Porque às vezes toda embalagem, ela tem, quando ela vai ao rejeito, né, ou seja, que ela não tem mais destino correto, é um erro de designer. Vamos falar dos eletrônicos.
né? Obsolescência programada. É outro grande vilão, obsolescência programada. O que eu faço com aquela quantidade de cabo? Os componentes. Os componentes. Outro dia eu perdi o chip, não é chip, eu não sei o nome daquilo do mouse. Aí eu perdi o teclado e o mouse. E aonde eu enfio o meu mouse? Eu te faço uma pergunta, onde você enfia a sua geladeira se ela quebrar? E a sua TV? Para onde é destinado, né? Para onde vai? Para onde vai? Aí a segunda pergunta do consumo consciente. Será que você precisa ter 4 TVs na sua casa? Será que você precisa ter, exemplo, 5 ventiladores? Será que eu preciso ter 10 camisetas? Será que todos os dias eu preciso pedir comida fora? Né? Isso não vai me fazer menos De modo algum. importante ou menos inteligente, né? Existe o dono de uma empresa mundial, o dono da Patagônia, ele colocou a empresa dele toda a favor do mundo, né? O primeiro homem a fazer esse grande movimento, a olhar que o que é consumido seja consumido consciente, que as pessoas não comprem o produto dele, que as pessoas comprem se preciso e que todos os recursos daquela empresa vão destinados ao bem, né, ao bem do planeta. E também a gente tem um outro caso de uma grande empresa, né, química, que a neta abriu mão da herança dela. Então a gente também tem essa geração hoje Se preocupando com isso. exatamente, né? Tem uma geração atrás da minha que não tinha completa, né, condição ou a coerência de saber que era natural a gente lavar carro, lavar calçada, né? Porque ainda existe, gente, hoje, em pleno 2023, pessoas lavando calçadas. Pessoas lavando com a aguinha lá, sua mangueirinha, lavando os seus carros, né? Então, a próxima geração vai, né, pagar pelo nosso grande desgaste, mas ela, por outro lado, ela é muito mais consciente, ela já nasce consciente, ela já tem as habilidades, né, de olhar esse entorno. Isso também é muito bacana, né? Então, esse consumo consciente realmente, será que eu preciso? Ou é só simplesmente para satisfazer um prazer imediato meu, né? E qual é o impacto que isso vai ter hoje e ou amanhã, né? E aí, novamente, eu tenho que pensar, não é por mim, é por aqueles que virão. Pensar no próximo. Pensar no próximo, exatamente. Falando, né, continuando aqui o nosso papo, né, vamos falar um pouco aí, eu tô falando do ODS, Agenda 2030, quais são as 17 ODSs, né? Então, eu acho legal a gente falar aqui, ler um pouco as 17, porque são 17, mas é muito interessante o público conhecer. Tem no site da ONU, em português, disponível. Tem no site do IPEA, também adaptado ao país, né? O Brasil é signatário e aí tá devidamente adaptado. Então, a ODS 1 é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. O objetivo 2 é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. O objetivo 3 é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. O objetivo 4 é assegurar educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. O objetivo 5 é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. O objetivo 6, é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Objetivo 7, assegurar acesso confiável, sustentável, moderno, a preço acessível à energia para todos. Objetivo 8, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Objetivo 9, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Objetivo 10, de reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. O objetivo 11 é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes e sustentável. O objetivo 12 é assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. Objetivo 13, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e os seus impactos. Objetivo 14 é a conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
E o objetivo 15 é proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as nossas florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. O objetivo 16 é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, promover o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas para todos os níveis. E o objetivo 17 é fortalecer esses meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, está muito claro, né, que está tudo interligado, que é um discurso muito, acho que acessível, né, e muito, acho que digno que todos nós tenhamos um mundo assim, né. A ONU, junto com todos que construíram tem essa agenda, tem essa missão. Nosso país tem essa missão. Os empresários deste país, desse Brasil, têm a sua missão. E eu acho que a população também tem a sua missão aí como pessoa. Cada um fazendo a sua parte. Exatamente. Dentre as ODS que foram faladas, falou-se em sustentabilidade, né? Então, o que são negócios sustentáveis? Hoje os negócios sustentáveis, eles são dentro desse tripé, né? Que são indissociáveis e indivisíveis. É você trazer sustentabilidade, impacto social e impacto positivo e a transparência disso que está acontecendo. Então, se eu vou dar exemplo prático, se eu tenho uma empresa de alimentos, ou se eu vendo alimentos, por que eu não tento, por exemplo, comprar ou negociar com todos os meus fornecedores e os meus concorrentes que podem também utilizar-se de embalagens biodegradáveis e a gente tem valores melhores? Eu ofereço isso ao meu consumidor. E aí eu consigo fazer uma coisa chamada materialidade. Eu consigo mostrar também para esse meu consumidor quanto que eu comprava de, exemplo, um plástico virgem e hoje eu compro de um plástico biodegradável, ou se não eu promovo uma campanha para o descarte correto. Isso é seu negócio sustentável. O quanto que eu penso no bem-estar do meu colaborador, na sua cadeira, né, na sua distância física, ou outras questões que eu posso estar melhorando o meu espírito de equipe. Quantas pessoas negras eu convivo? Quantas pessoas deficientes eu tenho acesso, né? O que o meu negócio pode ser mais sustentável para o planeta? E segundo, eu sou impactada pelo planeta. Quais são as minhas metas de consumo de água, energia, a questão das minhas embalagens, a questão dos meus colaboradores, que eu posso ter mais recursos e eles se perdurar ao longo prazo, porque quando essas mudanças de fora vierem, elas estão vindo o tempo inteiro, eu não ser diretamente afetado. É claro que a gente tem a responsabilidade dos grandes fabricantes, mas, novamente, os grandes fabricantes têm os seus fornecedores, e os seus fornecedores têm os seus consumidores. O grande fabricante, por maior responsabilidade que ele tenha, ele não vai conseguir abordar tudo, ou fazer 100% tudo, mas ele pode fazer o quê? A gestão dos seus stakeholders, né? Primários, secundários, quem são as partes interessadas nisso, nesse meu processo? Como é que eu converso com elas? Porque cada vez mais a teoria da agência, que é essa questão de maximização de riquezas, vem caindo e simplesmente essa distribuição do todo fazer parte. De novo, negócios sustentáveis não é abraçar a árvore, não é beijar criancinha, não é de deixar de gerar recursos. Negócios sustentáveis é trazer perpetuidade dentro dessas ODS para que você continue gerando recursos econômicos, gerando emprego, tendo a sua distribuição de dividendos, mas, acima de tudo, tendo aonde morar, tendo aonde ter condições de consumir, tendo aonde que fazer. Ou seja, o que eu posso fazer? Então, por exemplo, exemplo clássico, outra coisa de comércio, vamos voltar a ser exemplo simples. Eu frito óleo o tempo inteiro. Como que é o seu descarte de óleo? Para onde vai o teu óleo? Né? Eu tenho eu tenho uma empresa de tecnologia, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não, como é o seu descarte dos seus equipamentos eletrônicos? Se você tem bastante descarte, será que você conserta eles e pode
utilizá-los, ele é uma ONG que pode trazer educação e que pode trazer questões de cursos básicos ou mesmo capacitação a pessoas que não têm condições e elas terem condições de ter um rendimento e aí ser medicado à pobreza, isso é negócio sustentável. Isso é aplicado a todos. Eu fui recentemente numa empresa e falo, nossa, eu tô com 3 cadeiras e tenho 5 computadores. O que eu posso fazer com ESG com isso? Falei, vamos consertar suas cadeiras, que para ele não tinha quase muito custo. Consertamos o computador. Esse computador foi doado para uma ONG que capacita mulheres negras e que vão poder ir ao mercado de trabalho. As cadeiras foram doadas para um abrigo, da qual a criança vai poder começar a ter acesso a uma mesa para sentar. Isso Pensar no próximo. não só, mas ele também está fazendo diferença no negócio dele, né? Por quê? Porque ele está fazendo diferença. Porque quando o colaborador dele vê esse exemplo, ele fala, nossa, eu estou trabalhando num lugar diferente. E como eu também posso fazer, né? Então, novamente, empresas, né, de informática, não, eu não tenho questões de consumo, mas você tem uma outra obrigatoriedade, transparência. Da onde você traz, né? Da onde vem tudo isso? Você é transparente? Se você tem questões éticas de compliance, governança, boas práticas, você tem questões sobre empregabilidade. Então, toda empresa, ela tem como construir uma materialidade para o negócio dela ser mais sustentável. Como? Como é que você faz isso, né? Você faz um diagnóstico, onde você faz um levantamento dentro dessas 17 ODSs do seu negócio. De novo, você não precisa ser um grande empresário, você pode ser um pequeno empresário. Você cria um diagnóstico, desse diagnóstico você vai ter uma matriz de materialidade, e dessa matriz de materialidade você sai com planos de ações. E esses planos de ações cada vez mais vão ser alicerçados nessa governança, ou seja, você vai começar a mostrar o que você era e para onde você vai, e como você vai afetando ao teu entorno. Então, são todos, né? Stakeholders, são todas as partes interessadas. Todo mundo tem condições, todo empresário hoje tem que rever o seu negócio para ver a sua perpetuidade empresarial dentro do ponto de vista de negócios de impacto, impactos positivos e sustentabilidade. Por mais que hoje essa palavra possa estar desgastada, que é uma pena, mas não tem como, se você não olhar isso, os seus próximos 5 anos você vai sofrer. Ou você vai sofrer pela qualidade dos seus colaboradores, ou você vai sofrer pelas mudanças climáticas, ou você vai sofrer pela falta de insumos. Então não tem como, você tem que olhar para tudo isso, né? E aí é essa provocação aqui que a gente deixa, né? O quanto você está olhando para os seus próximos 5 anos dentro dessa Agenda 2030. O quanto você está olhando o que você está fazendo, né? E se você não sabe por onde começar, né? Com certeza aqui espero que isso esclareça para um bom caminho. Acredito que seja isso. Eu gostaria de agradecer a presença da Carolina, tá? Muito obrigado por ter falado um pouco do ESG, de ter trazido a sua experiência, né? E que com certeza vai contribuir para um mundo melhor, né? Para que tenhamos um mundo melhor, que tenha longevidade para todos. Eu que agradeço a oportunidade, eu fico aberta a qualquer dúvida e estou disponível aí para o que precisar e que nós, né, possamos lembrar que é menos eu e mais nós. E que o futuro não... que o mundo é totalmente interligado. Enquanto uma pessoa estiver sofrendo, todos nós estaremos sofrendo, né? Eu agradeço isso. Muito obrigada. Obrigado. Então até o próximo vídeo no nosso canal.